E aí, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu trouxe uma questão que eu achei muito interessante que eu recebi de um aluno. Olha só, nós temos aqui uma configuração interessante de uma pilha ou célula eletrolítica, como você queira chamar, que ela é feita de quê? De uma barra de magnésio e uma barra de cobre. E olha só que interessante, o meio eletrolítico, ele é feito de quê? De HCl, suco, às vezes também é usado refrigerante. Essas substâncias, elas são o quê? Elas são ácidas. Refrigerante é ácido? Sim. Refrigerante ele tem um nível lá de acidez, né? Tem um pouco lá de ácido fosfórico, né? Então, o que que nós vamos ter nessa solução? Nós vamos ter a deposição de H+ no meio. Tranquilo? Então, é uma solução que é muito utilizada em feiras de ciências, tá bom? Essa questão, ela é inspirada nesse artigo aqui da revista Química Nova na Escola. Então, você pode dar uma olhada nesse artigo científico, muito interessante, e você vai ver exatamente essa configuração aqui da pilha, tudo bem? Então, vamos dar uma olhada na questão e daí nós vamos resolver ela, beleza? Olha só, quando uma reação química ocorre de modo espontâneo, ou seja, reações espontâneas é o tipo de reação que ocorre nas pilhas, é uma reação espontânea. Há uma diminuição líquida na energia de Gibbs do sistema. Na maioria dos casos, essa variação se manifesta sob forma de calor, que vai ser liberado ou absorvido, e ocasionalmente essa energia pode resultar na forma de trabalho, por exemplo, expansão de gases, ou mais especificamente, o que é do nosso interesse é o deslocamento de uma carga elétrica, que vai dar o quê? Uma diferença de potencial, que a gente chama de DDP, e isso é típico de uma reação de oxidação e redução, reação que ocorre nas pilhas. Olha só, aqui ele deu os dados, e daí ele deu o potencial padrão de redução. Não esquece que geralmente ele vai dar de redução, tudo bem? Durante o funcionamento da pilha, o ou os, beleza? Vamos analisar aqui as questões. Então eu vou apagar aqui esse rabisco aqui. Pronto. O que que ele fala aqui? O eletrodo de cobre tem sua massa aumentada? Vamos analisar isso aqui. Primeiro, vamos ver quem que está oxidando e quem que está reduzindo nessa pilha. Olha só, vamos olhar pelo potencial padrão. Vamos lá, nós temos aqui cobre e magnésio. Olha só, o cobre ele está recebendo elétrons, perfeito? E ele tem um potencial de redução maior do que o do magnésio. Então, quem que tem tendência a reduzir? Se a gente fosse comparar cobre e magnésio. Se eu estou falando de redução, redução, aqui ó, redução. Quem que tem o maior potencial de redução? É o cobre, perfeito? Então o cobre ele vai reduzir e o magnésio vai oxidar. Então qual que é o certo aqui para o magnésio? Então o magnésio ele vai fazer essa reação inversa. Nós vamos ter o magnésio se tornando em que? Mg2+, e também ele vai liberar elétrons, né? No caso ele vão ser 2 elétrons. Tudo bem? Então, olha só, o fluxo de elétrons vem aqui do ânodo. E aqui a carga é negativa, né? Por que que é negativa? Porque ele está recebendo elétrons. Os elétrons estão saindo daqui e vindo para cá. Beleza? Então, por isso que nós vamos ter a carga negativa. E olha só, nós vamos ter aqui ó, a barra aqui de magnésio. E ela vai ser consumida, deixando Mg2+ na solução. Tranquilo? E esses dois elétrons eles vão fluir aqui para o cobre. Tranquilo? Então nós vamos ter aqui o ânodo, né? Ânodo. E desse aqui vai ser o cátodo. Vai acontecer a redução. Mas olha só que interessante. O cobre vai poder reduzir porque é o seguinte, ele vai receber 2 elétrons, beleza? Vou colocar aqui de outra cor, né? Azul.
Então, o cobre vai receber 2 elétrons, mas olha só, tem como aumentar a massa do cobre, porque para isso nós precisamos ter o cobre 2+ no meio aquoso aqui, não é verdade? E nós temos isso? Não, nós não vamos ter. Então, essa afirmativa, ela vai ser falsa. Por quê? Porque nós não temos cobre. Vamos anotar aqui, ó. Não tem CO2+ na solução. Para isso, nós temos que ter uma solução de cobre aqui, por exemplo, de sulfato de cobre. Nós precisaremos ter aqui cadê? SO4. Nós precisamos ter uma solução tipo de sulfato de cobre, de algum sal de cobre, e nós não temos isso aqui. O que que nós temos aqui? Nós temos H+, porque nós temos um ácido aqui. Vamos supor que nós temos aqui HCl. Então, HCl, ele libera H+, mais Cl-. Então, nós vamos ter aqui na solução H+, nós vamos ter aqui também Cl-, tudo bem? E o eletrodo aqui de cobre, né, a barra de cobre, ela vai sendo consumida. Então, esse aqui, ó, vai ser consumido. Beleza? Então, o eletrodo de cobre, ele vai ser um eletrodo inerte. Ele só vai servir para fazer o fluxo de elétrons na nossa pilha. Tranquilo? Vamos analisar a letra B. O eletrodo de magnésio tem sua massa aumentada. Nós acabamos de descobrir que ele vai ser consumido. Então, vamos colocar aqui, ó, um X. Ela vai ser o quê? Diminuída. Então, nós vamos ter o magnésio se tornando Mg2+, e cada vez mais essa barra aqui sendo diminuindo seu tamanho. Tranquilo? Letra C. Os elétrons fluem do cobre, do eletrodo de cobre para o eletrodo de magnésio. Na verdade, é ao contrário, né? Do magnésio para o cobre, como está representado aqui. Letra D. pH do meio reacional aumenta, provocando uma diminuição no potencial da pilha. Primeiro, vamos analisar o pH. Nós podemos dizer que o pH ele é alto ou ele é baixo. O pH inicial ele é baixo, né? Por quê? Porque eu tenho uma concentração aqui de H+. Ele é o responsável por deixar o meu meio ácido. Então, o que vai acontecer aqui? Nós vimos que o magnésio ele vai ter a reação aqui invertida. Então, nós vamos ter aqui, ó, magnésio se tornando o quê? Mg2+ e liberando 2 elétrons. Quando eu inverto a reação, eu inverto o sinal do potencial dele. Então, o potencial de redução vai ser mais 2,36 volts. Eu vou usar o da água. A gente não vai usar o da água aqui, tudo bem? Não vai interessar para a gente. E nem o do cobre, porque o cobre ele vai ser inerte, tudo bem? Quem que vai sobrar para a gente? Esse camaradinho aqui, ó. Nós temos aqui a oxidação, né? A reação de oxidação. E agora a reação de redução vai ser o quê? Nós vamos ter H+, mais 2 elétrons, se tornando em quê? Em hidrogênio gasoso. E olha só que o potencial não muda de sinal porque ele é zero. Então, se a gente fosse fazer uma reação global, nós poderíamos cortar aqui, né? Cortou. Nós vamos ter o quê? Magnésio mais H+, se tornando em íon magnésio 2+, e hidrogênio gasoso. E a DDP? Vamos lá calcular a DDP, né? DDP vai ser 2,36 menos 0, que é o menor, né? Então, a DDP vai dar justamente o potencial ali do magnésio. Tranquilo? E o que é interessante nós notarmos aqui? É o seguinte. Olha só.
Quando nós temos H+ na solução, nós temos um pH baixo. Mas o que acontece? Esse íon H+, ele vai sendo consumido. Conforme ele vai sendo consumido, então o pH aumenta, porque eu vou ter menos ácido na minha solução. Então nós vamos ter aqui o H+ se tornando em H2 desse lado aqui, ó, tá? Então desse lado aqui no eletrodo de cobre, nós vamos ver que a solução ela vai começar a borbulhar e vai começar a soltar a liberar esses gases, tudo bem? E daí ele fala que nós vamos ter uma diminuição no potencial da pilha. Porque conforme o H+ ele vai sendo consumido, eu vou ter menos H+ disponível, ou seja, o combustível, vamos dizer assim, da pilha, ele vai acabando. Então, cada vez mais a minha pilha ela vai ficando fraca. Beleza? Então, a alternativa correta aqui vai ser a letra D. A letra E. O eletrodo de magnésio tem sua espessura aumentada. Nós vimos que a espessura dele vai ser diminuída, o que aumenta a DDP da pilha, né? O que é uma mentira. Tudo bem? Então, essa foi a questão. Eu espero que você tenha entendido. Se você tem alguma dúvida, manda aí nos comentários. E se você quer ver alguma questão sendo resolvida aqui, manda pra gente. Se inscreva no canal, ativa o sininho, dá um like e até a próxima.